Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, minha gente, alô, minha gente querida. Bom dia para quem for de bom dia, boa tarde quem vai ver em algum outro horário, boa noite e também boa madrugada aí para vocês. Hoje, 2 de junho, primeira segunda-feira de junho, já estamos aí na metade do ano, minha gente, de 2025. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Bom dia, Nilza querida. Tudo bem por aí? Bom dia, Miriam. Bom dia, amigos queridos. Aqui está tudo em paz, graças a Deus. O inverno já está chegando, mas tranquilo, felizmente, tudo realmente na paz de Deus. Um abraço a todos e peço a Jesus que oriente o nosso pensamento e nos ajude a compreender as reflexões desta manhã. Isso mesmo. Nós estamos estudando, estamos estudando o capítulo 27, o caluniador. Mas antes da gente começar essa nossa empreitada de hoje, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai tratar aí para a gente sobre este capítulo maravilhoso aí, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, no seu item número 4. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Como a gente faz sempre, vamos fazer a leiturinha. Dá para você ler, Nilce? Dá sim. Faço com muita alegria, meus amigos. Vamos lá. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele
que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoarmos aos nossos irmãos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No entanto, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto que de uma parte quanto de outra. Não, isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Então, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim. Então vamos, meus amigos, meus irmãos em humanidade, buscar Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa profunda gratidão por todas as bênçãos que temos recebido ao longo das nossas vidas e por este momento também, quando podemos refletir sobre as mensagens do teu Evangelho, que é o código de vida para cada um de nós. Assim, pedimos, Senhor, mais uma vez, fique conosco, abençoando-nos e protegendo a cada um de nós, hoje, Jesus, e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, nós estamos nesse capítulo maravilhoso. Bom dia, Mauri querido, receba nosso abraço, as vibrações de saúde aí para você, para sua família, que tudo corra Sim. bem aí para vocês. Hoje ele não pode participar conosco, está com problemas de saúde em casa, então nós vamos fazer uma prece bem boa depois para você, envolver você, sua esposa, todos os seus familiares, para que tudo corra bem, de saúde e de vibrações salutares, harmônicas, não é isso? Mas nós estamos, então, nesse capítulo maravilhoso, o caluniador. A gente vinha conversando que o Paulo foi uma pessoa que esteve na Terra e que foi caluniador para várias pessoas. E foi muito interessante, porque o capítulo vem dizendo que aonde a gente vai, a gente traz com a gente tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente criou dentro do íntimo da nossa alma. E Sim. Paulo. Aniceto vai levar
André Luiz e Vicente para conhecer o Paulo, né? Ah, E eles lá pedem que eles se concentrem e que possam, então, ver dentro de Paulo o que está acontecendo nas memórias dele. E eles se admiram, porque lá está Alfredo, que é o dirigente da colônia ali, e Ismália, a esposa de Alfredo. Então, há uma trama em que eles são ali vítimas. estão ali naquela condição, né? Então, nós paramos por aqui, né? Ele pergunta, o André Luiz pergunta, mas, Aniceto, o Paulo veio casualmente aqui para a colônia? Aí ele fala, não. Aniceto fala, atencioso, né? Ele foi trazido para o Alfredo, que sentiu a necessidade de disciplinar o seu próprio coração. Então, ele estava fazendo todo um trabalho ali com ele mesmo, né? Alfredo sofreu muitíssimo, mas depois ele foi abandonando aquelas coisas ruins e viu, então, que tinha uma necessidade de acalmar o seu próprio coração. Alfredo, todavia, não pôde ver a Ismália, enquanto não se desvencilhasse das baixas manifestações do rancor. Olha como isso é importante. Ele socorreu ali no Campo da Paz, que é uma colônia, e compreendeu as suas próprias necessidades, né? Então ele traz aí essa questão aí da graduação de nós espíritos, né? O livro dos Espíritos vai nos fornecer, então, uma escala, mas essa escala é baseada no adiantamento de cada espírito. Então, é mais ou menos aquilo. Há três grandes grupos, né? São classificados em três grandes grupos, porém, nesses grupos, há graduações ali também de espíritos, devendo ao adiantamento deles, nas qualidades que eles adquiriram com as suas imperfeições, eles trabalhando, despojando das suas imperfeições, e ali eles são classificados. Mas nada é absoluto, tá, gente? Então, apenas o conjunto de cada categoria apresenta caracteres definidos, né? No geral, vai se admitir essas três categorias principais. Vamos de baixo para cima, gente. Isso. A terceira ordem, que somos nós. Somos. É mais fácil a gente falar da gente. Quais as nossas características? Predomínio da matéria sobre o espírito. Sim. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que são consequentes daí. Onde é que está escrito isso, Miriam? A partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Já na 101, essa aí é da 101, que vai falar da gente, dessa ordem de espíritos imperfeitos. E depois tem subdivisões dessas ordens, né? Sim. Vai apresentar várias classes. Aí, na questão 107, ele vai falar dos bons espíritos. Aí é legal. Por que é legal? Porque predomina o espírito e não a matéria. Então, é o desejo do bem, são qualidades que já são adquiridas pelo espírito, né? Eles já estão relacionados a esse grau maior de bondade, já alcançaram a espiritualização. Então, é uma classe muito interessante, mas também dentro dela tem subclasses, tá? E os espíritos puros? Esse a gente não conhece ainda. Mas a gente tem mais ou menos uma leve... Eu acho que é o lugar dos santos, né? Como a gente encarnou muito tempo nas outras denominações religiosas, a gente tem muito santo, né? Então, provavelmente deve ser esses que estão aí nessa classificação de espíritos puros. E o que são esses? São aqueles que não têm a influência da matéria. Então, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. E também
vai ter várias subclasses aí. Então, não estão sujeitos à reencarnação. Olha que coisa boa. Só reencarnam se tiverem uma missão, só pela sua própria vontade de vir ajudar o outro, né? Então, eles vivem, como diz lá no livro dos Espíritos, na questão 113, vivem no seio de Deus, gozam de inalterável felicidade, porque, na verdade, todos nós queremos essa felicidade, mas a gente precisa trabalhar, para cada um de nós precisamos trabalhar para isso, né? Já não Mas tem mais... Fala. O que os caracteriza é o trabalho no bem, não é? Vejamos Jesus, vem das alturas por amor, não é? Desenvolvendo na sua missão um trabalho extraordinário para nos transformarmos, para que nós possamos alcançá-lo um dia. Não é assim? Porque um dia nós Não teremos. tem mais a necessidade da vida material. Os É, puros, né? Esses que você está falando são os bons, que os puros, eles são mais do que isso, entende? Eles estão não estão submetidos às necessidades que a gente tem. Então, se a sim. gente se comparar, né, conosco, nós ainda temos muitas necessidades. Precisamos do dia, da noite, do frio, do calor. Ainda nossa vida é baseada muito mais na matéria do que baseada na espiritualidade. Nós estamos Mas fazendo um trabalho, né? Um trabalho, nós. né, Oi, de... perdão. Pode Pode falar, falar. minha. Nós nos preocupamos muito conosco mesmos e os espíritos puros não têm preocupações, mas têm amor, profundo amor. Foi disso que eu quis dizer quando eu me lembrei da tarefa extraordinária de Jesus, né? Maria também. Nós fizemos algumas leituras, ela está nas regiões abismais para socorrer criaturas infelizes. Não é isso mesmo? Isso. Vamos dar bom dia para as meninas que estão chegando aí, Áureas. Meninas, beijo, meus amores. Vanice, querida, muito obrigada pela sua colaboração, que sempre é maravilhosa. Né? Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Deixem seus comentários, façam aí as suas perguntas, participe com a gente, né? E não esqueçam, né, de sempre, se puder, compartilhar aqui o nosso trabalho nas redes sociais, né? Essa estação que nos recebe todas as segundas-feiras, a Web Estação da Luz, que sempre tem pedindo que se inscrevam nesse canal, né? Então, façam essa divulgação, porque aqui tem mais de 52 programas diariamente para divulgação dessa doutrina maravilhosa, que esclarece, que conforta, que dá entendimento à nossa vida, né? Mas voltando ao nosso textozinho aqui, você consegue ler aí, Neuzi? Vamos pegar o óculos, esse instrumento maravilhoso. Esmalha, por já ter perdoado, alcançou uma superioridade moral que a colocou em uma condição superior à de Alfredo na vida espiritual. Por isso, ele só pode vê-la após ter feito sua própria reforma íntima. A condição espiritual de Ismália, na escala espírita, era superior à de Alfredo. Por isso, ele não pode avistá-la até se elevar moralmente. Ele estava fazendo todo um trabalho com ele próprio para que ele pudesse alcançar a esmalha, né? Ele estava tentando se desvencilhar daquele rancor, né? E ele, socorrido ali no campo da paz, ele compreendeu essa sua própria necessidade, né, de se melhorar, né? Então, o que é o campo da paz? É esse posto de socorro que está
espalhado sobre as regiões umbralinas, né? E é local de ajuda a semelhantes a um complexo de hospitalar normal e são vinculados a colônias de níveis superiores, né? Então, o posto de socorro Campo da Paz é um posto de socorro, então, localizado na região de Umbral, e tem missão de receber espíritos enfermos mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas e as coisas deixadas na crosta terrena. Ainda não podem ir para as regiões mais evoluídas, não é? Não há compatibilidade entre eles. Seria perturbador se fossem, por exemplo, para o nosso lar. Daí, essas regiões, nesta região de umbrais, esses postos avançados, não é assim? Para socorrer essas pessoinhas. É aí que eles são recebidos, são tratados, são reajustados. Se você tiver curiosidade de voltar alguns capítulos atrás, estão ali aqueles que estão dementados, que estão dormindo, né? Então, o reajuste e depois encaminhados a outros planos, depois que ele está mais reajustado. Ali é um posto de socorro. Vai ficar ali até ele se melhorar. E aí, então, ele vai ter condições de ir para outras instâncias, né? Então, muitos desses espíritos chegam ali, nesse núcleo de auxílio, completamente dementados, alheios à realidade do lugar onde estão inseridos. Muitos permanecem em sonos profundos. E aí você pode ver o trabalho que foi feito ali com aqueles que dormem, no outro capítulo anterior que nós estudamos, né? Então, é um lugar, um posto de socorro, né? Então, logo adquiriu algum mérito, o Alfredo intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, e conquistou a posição de administrador do próprio posto de socorro no Campus da Paz. Então, ele fez um trabalho em si. Então, aí, cada um segundo suas obras, né? A gente pode aí, então, afirmar que esse nosso querido amigo, esse nosso querido irmão, ele está mesmo num trabalho, né? Então, ele vai até essa região abismal, nesse abismo. O que seria esse abismo, né? Você poderia ler aí, Nilce? Sim. Recanto abismal geralmente descreve uma região de aflição, onde espíritos em dificuldades encontram-se. É um lugar de sofrimento para espíritos que se equivocaram durante suas encarnações, por infelicidade e falta de evolução. É um espaço onde predominam energias negativas, os pensamentos e sentimentos rebaixados, e onde os espíritos podem estar presos em vícios e atitudes negativas. Me deixe dar um parêntese. Aqui nós entendemos, para não chegar nesses lugares, a importância do vigiar e orar, não é? Se eu me vigio, se eu cuido do que penso, se cuido do que vibro, eu posso evitar esses recantos abismais, não é? Mas é um trabalho necessário para o espírito quando ele toma posse da realidade, que é o que nós estamos procurando fazer aqui, não é, Miriam? Conhecer a realidade da vida, porque já sabemos que a vida não é só isso que se vê, como diz na canção popular, não é? É muito, muito mais do que isso. Você vê que
como é importante aquilo que pensamos. Os nossos atos, eles nascem no nosso pensar. Então, estes sentimentos que geramos dentro de nós nos rebaixam ou nos elevam, né? Então, é dentro de cada um de nós que a gente vai trabalhar esses nossos vícios, esses nossos apegos, né? Dentro de nós. E em todas as circunstâncias que somos chamados para o serviço edificante na construção do reino de Deus dentro de nós, né? O próprio Sim. Cristo fala que o reino de Deus está dentro de nós. Mas o reino de Deus só apresenta sementes. Ele não apresenta o reino feito. Sim. Ou seja, o trabalho é de cada um, é individual. Nós vivemos na sociedade, mas o trabalho que é indispensável para cada um de nós é dentro de cada um de nós para que a gente seja melhor, né? Então, dentro de nós será indispensável a prática do puro amor. Então, o que é o puro amor, né? A gente pode perguntar. É alguma coisa que a gente ainda não alcançou, né? A gente está fazendo exercícios. Deus nos dá uma família para que a gente faça esse exercício de amor. Nossa, como é bom ter um filho, amá-lo. Aquilo que a gente sente por ele, a gente fala que é amor, mas ainda não é o amor puro. Ainda não é aquele amor tal qual Jesus nos fala, né? Mas já é o exercício, né? É o exercício constante do cuidado, de amparar, de orientar, né? Então a gente vai fazendo esse exercício. E aí um dia talvez a gente consiga chegar nesse puro amor, né? Mas vamos chegar. A gente apresse-se, é o que eu digo para mim. Lembrar onde a gente está, né? Que é aquele grau do espíritozinho ainda orgulhosinho, ainda vaidosinho, ainda cheio de coisinhas que tem que ser melhoradas, né? Principalmente o egoísmo. Não existe o errado e certo. Existe a nossa construção constante para nos melhorarmos, né? Então, esse puro amor induz-nos à renúncia de nós mesmos, muitas vezes, mesmo para prevalência da vontade divina, para benefício próprio dos nossos semelhantes, né? Então, é um caminhar constante para a nossa perfeição, né? E cada um vai chegar com os seus próprios pés, com as suas próprias ações, com os seus próprios pensar. Então, é um trabalhozinho danado. Eu digo assim, é pegar uma subida de montanha bem escarpada, sem o rapel, sabe? Sem aquela corda de segurança. Vamos embora, gente. Vai devagarzinho. Tropece, mas não desista. Não é? Insista, vamos embora. Não desista. Não desista. Não, tem que lembrar que mesmo Jesus teve um sirineu no caminhar dele. Então, sim, já que ele teve um sirineu, a gente também pode ser que a gente seja agraciado com um sirineu no caminho. E precisamos de sirineu muitas vezes. Mas não é? Sim. Então, a gente precisa ter um olhar diferente, né, para as coisas que nos acontecem. Se acontecem, vamos aprender com elas, né? Vamos ter esse feedback para nós mesmos, né? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu essa dor? Por que eu falei aquilo que não era para falar? Por quê? Então, você vai, dentro de você mesmo, buscando essa compreensão, né, da nossa imortalidade, porque, na verdade, somos espíritos eternos num processo de aperfeiçoamento. Um dia, quem sabe, a gente conhece Deus. Quem sabe a gente não encontra Jesus no caminho, né? Então, é um caminhar, né? Vamos dizer assim, né? Então, trata-se de um lugar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, aquele que dispõe de mais forte músculos é
que abate o outro. E com o espírito temos que lutar, não o corpo a corpo, mas o espírito a espírito. E é ainda o mais forte que triunfa. Aqui a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. Porque o que o Alfredo está fazendo com o Paulo? Ele está todo dia trazendo Paulo para a realidade. Ele conversa com Paulo todo santo dia. Ele não abandonou o Paulo. Ele, para seu conforto do coração, ele fez a revisão dele mesmo. Eu estou sendo orgulhoso, estou sendo prepotente, isso não é normal. Eu tenho que amar até os inimigos, né? Perdoar não 7, mas 70 vezes 7 é aplicar o próprio evangelho, né? Então ele vai ali, e esse livro, Obras Póstumas, como você mesmo falou na outra live, é um livro que a gente pouco estuda, né? Sim. É um livro maravilhoso, que traz essas coisas assim bacanas. Então, é como um sol que dissipa o nevoeiro pela potencialidade dos seus raios. Esforça-se para ser bom, para se tornar melhor, se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Então, o Alfredo alcança essa possibilidade diante do esforço que ele fez para ser bom com aquele que ele tinha um rancor danado. Então, ele falou, não posso ter rancor por alguém, eu tenho que curar esse meu rancor. Como curar o rancor? E aí ele fez o trabalho do resgate do amigo, ele fez o trabalho de regeneração do amigo, ele fez daquele um amigo e não mais o inimigo, né? Então, é muito bonito essa parte desse capítulo, porque ele vai buscar lá, reencontrar lá no abismo esse amigo para trazer ele para o posto de socorro, porque o próprio amigo não iria conseguir sozinho ir até um posto, né? Então, ele mesmo vai lá buscá-lo, traz, coloca ele no isolamento, porque, dado as condições dele de loucura, ele não poderia estar convivendo com os outros, né? Coloca ele isolado, tem todo o cuidado com ele, vai sempre lá ter cuidado com ele, né? Então, é um tutelado do próprio Alfredo, né? A tutela é dele mesmo, ele se responsabiliza por aquela alma, né? Então, está sendo amoroso, está nesse processo de fazer nascer nele mesmo o amor mais puro, né? Aquele amor mais puro, porque é fácil a gente amar quem ama a gente, né, Nilce? Fácil mesmo é amar os filhos, os netos, porque muitas vezes os próprios companheiros de vida nós criticamos. Filho, não. Neto, então, perdoamos com muita facilidade. O nosso nível de amor e compreensão é muito maior. Então, há o entendimento e uma amorosidade profunda, não é? Desculpamos, entendemos, perdoamos e vamos caminhando, amando a esses espíritos que vêm para a nossa convivência, para nos ensinar, sem dúvida, a força do amor. Que no fim de toda a história, quem é o mais beneficiado? É aquele que ama, não é? É aquele que tem vibrações amorosas e felizes pelo outro. Tenho isso assim, como experiência mesmo, né? Como vivência, tá tudo certo, tudo certo. É isso. Então, aqui, continuando, a gente reconhece o verdadeiro espírita pela essa transformação, né? Está lá no Evangelho, no capítulo
16, número 4, está lá. A transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar as suas inclinações más. Domar as inclinações más não significa que a gente já é anjo, não. De jeito. Significa que a gente já não Alô? pensar mal, porque todo pensamento, tudo que nasce, nasce no pensamento. Já não pensar mais mal sobre aquelas pessoas que ali estão. Não maldizer, não ser acusador, não ser o justiceiro, né? Então, é um trabalhozinho danadinho de bom, viu? E dizer, É, ele trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como um irmão atualmente. Não julgue que o marido de Ismalha conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Então, toda obra ela tem que ser feita a partir do que pensamos, do que sentimos, e aí sim fazer a reparação. Né? Então, há anos ele conversa com o Paulo diariamente, não o abandona, sempre está ali. Tanto é que o Paulo, de vez em quando, já está começando a ter lucidez. Tanto é que ele, no começo do capítulo, ele fala que o Paulo, oh, estou melhor, né? E ele, graças. graças, graças, oh, fala, meu irmão, fala, graças a Deus, né? Então, ainda ele está se esforçando, né? O Paulo está se esforçando, fazendo a parte dele. E o Alfredo não o abandona, é um amigo que ali todo dia está plantando essa amizade, fazendo a cura, vamos dizer assim, pelo amor, né? Fazendo diariamente um esforço grande para ajudar aí esse amigo, né? Então, a questão aqui é da reforma íntima, do espírito, né? Você poderia ler aí? Sim, a reforma íntima pode despertar voluntariamente ou sob o guante de, Da dor. perdão, sob o guante da dor. Ambos os casos, o espírito não aceita mais continuar fazendo as mesmas coisas. Reconhece que deve ou precisa mudar de atitudes. Então, a inteligência, de forma consciente, faz a vontade entrar em ação com mudanças comportamentais. Isso, tá, ok. A reforma íntima, já li aqui? Já. Isso, já Vamos lá. Quer pode mudar? comentar, minha querida. Não, pode comentar. Tá. Então vamos lá. Reforma íntima é uma expressão que lá quando eu comecei meus estudos, que eu chamo de segunda parte da minha vida, sempre fui espírita, mas uma estudiosa da doutrina é a minha segunda etapa. E eu me lembro que essa expressão era usada assim largamente. Depois, alguns anos mais tarde, eu abracei a autoevangelização. Então, eu tenho para mim, meus amigos, que esta transformação, chamada reforma íntima, só é possível quando nós abrimos o Evangelho e lemos primeiro para nós mesmos, para nós começarmos a compreender a necessidade das mudanças íntimas, as trocas do orgulho pela humildade, do egoísmo pela generosidade, enfim, construção do amor em nós. É lento? É. É possível? É. Mas eu preciso querer, não é?
Eu preciso realmente reconhecer em cada palavra de Jesus que a doutrina espírita vem clareando ainda mais para nós é a minha necessidade. Se eu entendo que eu preciso vencer-me nas minhas imperfeições morais, eu não transformei ainda, mas eu já sei que eu preciso e eu compreendo isso como um grande passo. Aí sim, este processo chamado reforma íntima é que pode, de fato, despertar na criatura humana o desejo de servir o tempo todo. Se a gente quer resultados diferentes, a gente não deve fazer. Oi, Alvanira querida. Oi, a Mauri. A Mauri, são tantas moradas mesmo, né? Que maravilha, são muitas moradas na casa do Pai mesmo. Mas se a gente quer fazer que as coisas sejam diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? Quer dizer, eu queria recuperar, que a gente já falou bastante, mas acho que eu queria recuperar o que é o perispírito, porque as marcas que ficam no nosso próprio perispírito é esse envoltório fluídico que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. E todos os órgãos físicos encontram seu correspondente energético no perispírito, que se liga ao corpo molécula a molécula. Pois bem, é esse envoltório fluídico que mantém a aparência humana do espírito após a morte. Além disso, é ele que é responsável pela percepção espiritual. Tudo o que se passa em nível físico reflete-se neste perispírito. E o poder do pensamento nele é pela força da vontade do espírito que ele emite essas energias que são poderosíssimas. O pensamento, a gente acha que ninguém está vendo meu pensamento, mas o pensamento é uma força poderosíssima, pode criar coisas, pode fazer curas, pode chegar até o outro, né? Então, diretamente sobre o perispírito, atua sobre o perispírito. Então, sendo constituído por um fluido sutil, o perispírito ajusta-se à influência desse pensamento, refletindo essência do espírito, impregnando-se de seus desejos mais profundos. Por que o Alfredo consegue ajudar o Paulo? Porque dentro dele, ele impregnou do seu pensamento de bondade. Não, eu preciso fazer dele um amigo. Então, eu vou atrás dele, eu vou ajudá-lo. Então, como elo entre o plano espiritual e o físico, o perispírito transmite essa influência do corpo ao corpo material, manifestando equilíbrio ou desequilíbrio, conforme a natureza dos sentimentos e as intenções que nós, espíritos, que não podemos achar que não somos espíritos. Estamos na matéria, mas somos espíritos reencarnados. Para quê? Espírito, que é essa centelha de luz que somos nós. Né? Estamos na matéria por uma necessidade de aprendizado. Sim. Né? Não precisa. Pode falar. Eu vejo em Alfredo que o motiva é muita misericórdia, não é? Ele traz construído nele a misericórdia. Com a misericórdia vem o perdão, com o perdão vem a atitude. Quem é o mais beneficiado nisso tudo? É Alfredo, que livra-se das emoções infelizes, da mágoa, do rancor, da dor profunda, pela experiência que ele teve através de Paulo. Enquanto ele deseja o melhor para Paulo, o reequilíbrio desse espírito, ou o equilíbrio, né? Que entendemos que ele ainda não a possuía, ele está agindo de acordo com a lei divina, com misericórdia, com compaixão, que são sentimentos, meus amigos, que no meu olhar, de modo assim bem amplo, está faltando agora, não é?
precisamos ter construída em nós e compreender o outro, às vezes um pouquinho mais difícil, mas claro que é possível. E todo esse tempo desse estudo é, me encanta a providência de Alfredo. E o que motiva esse espírito? Eu entendo que de fato é a compaixão. É, porque ele sofreu a calúnia e ele está perdoando aquele que foi o caluniador, né? E isso é Exato. muito interessante. Então, se somos espíritos é, de luz, somos centelhas, né? E precisamos vestir, não precisamos vestir-se e nem alimentar, não sente frio, não sente sede. Por quê? Essa necessidade é uma sensação, é puramente biológica, né? É do corpo, não é do espírito. E, contudo, por um condicionamento psicológico, pode suceder que, após a morte, o espírito tenha a impressão dessa sensação e necessidades que lhe parecem bem reais, dada a densidade do seu corpo fluídico. A gente viu no filme Nosso Lar que o André Luiz foi convidado para um jantar na casa do. Eu esqueci o nome do mentorzinho lá. E ele vai tomar uma sopa, e a sopa é fluídica, é de água. E ele. Não Uai, é na casa do Lícias? do Lísias, isso. Lícias, é. Água. É a água sagrada, mas a água tem um sabor diferente, né? Então, a necessidade ainda da sensação que fica, a impressão que fica dentro do próprio perispírito daquele que ali ainda precisa dessa alimentação, né? E é muito, nesses casos, o corpo espiritual, que é o perispírito, pode ressentir-se dos distúrbios mentais, que é o caso do Paulo. Ele ainda fica no distúrbio, né? Advindo daquela falsa impressão. Mas, na realidade, isso só acontece porque o espírito ainda está muito atrelado à matéria. Então, quanto mais materializado, quanto mais. Por isso a gente fala muito sobre o orgulho, a vaidade, a prepotência, acharmos que somos donos das coisas e das pessoas. E se nós tivermos um olhar mais amplo que todos nós somos usufrutuários, né? Então, a gente precisa ter um trabalho conosco mesmo, diante da vida, para que a gente possa ter uma boa morte, para que a gente saiba que a vida real é a vida do espírito, e não termos esses distúrbios. O Paulo fica meio dementado lá, porque os dramas que ele vive é dentro, não é fora, é no pensar, né? A paisagem que ele cria é uma paisagem dentro dele. Ele, na verdade, não tá vivendo aquilo. Ele tá apenas projetando nele mesmo aquilo que ele viveu. Então, ele fica revivendo, remoendo, refazendo. É que nem a gente fala assim, autoobsessão, né? Porque revivendo aquilo que ele já passou, né? E não se perdoa, e vai ficando cada vez mais dementado, né? Eu vejo, nós fazemos trabalho com pessoas de rua, né? E a gente vê muito esses casos, os distúrbios mentais. A pessoa fica tão enlouquecida por conta das drogas, que tira eles fora dos eixos da normalidade, entre aspas, né? Que eles ficam naquela dementação, naqueles distúrbios mentais, eles surtam. É alteração de consciência, não é? Altera totalmente, e há aquele distúrbio, né? Há um distúrbio muito sério, muito. Quanto mais, né? Então, o Alfredo, ele vai tentar fazer desse companheiro um amigo.
ele não vai abandoná-lo. Todo dia ele vai lá para conversar um tiquinho com ele. Seja no dia que ele esteja bem, seja no dia que ele esteja mal, né? Sim. Então, por todas essas razões, após a morte, o espírito conserva os traços físicos que tinha em vida e a sua personalidade não se altera. Não é porque morreu, virou santo, né? Sim. A gente acha que morreu e vai virar santo. Então, pelos baques que a continuação da vida exerceu sobre ele, né? Então, tudo que você vive, ele se apresenta na sua, faz parte da sua história, faz parte da sua historiografia, né? Então, toda vez que a gente fala assim, fazer todo o bem que a gente seja possível a gente fazer, é por conta mesmo dessas notícias que são trazidas pela espiritualidade, Sim. que nos alertam para essa destinação que todos nós temos, né? Então, a memória do espírito não está no cérebro físico, mas sim no perispírito, que é esse envoltório espiritual que envolve e que registra todas as experiências do espírito ao longo das suas encarnações. Ah, eu matei muito. Ah, eu fiz, sei lá. Vai você por aí afora. Quem disse que nós não fizemos isso? Nós tivemos muitas reencarnações. Nós reencarnamos há trilênios, fazendo muita besteirinha, mas por desconhecimento, por ignorância, por falta de ter essa luz de alguns espíritos benevolentes. Nossa Senhora, falarem assim, pelo amor de Deus, vamos lá, que é todo mundo no jardim de infância. Não é possível conversar com eles. Ô, Miriam, se você me permite, você está falando do perispírito, e eu tenho uma questão que realmente eu considero importante. Os médiuns videntes, quando não estudam, eles dizem, vi um espírito. E eu gosto de dizer, você viu o perispírito de um espírito. É assim mesmo, minha querida? É isso, porque o espírito ele é centelha. Centelha divina, uma centelha ela não se luz. forma. Eu Ela não gosto de dizer, sabe? Porque eu noto que até mesmo alguns que estudam trazer esta realidade. O que é que você está vendo? É o perispírito, não é? Da forma que ele quer se apresentar. Que tem que ser, né? De acordo com as lembranças que a gente tem. Quando conhece, quando conheceu, quando esteve com ele. Não é isso, minha querida? É isso mesmo, nós temos muita dificuldade para compreendermos, né, essa questão da forma material e a forma espiritual. Nós temos essa dificuldade porque a gente, graças a Deus, eu acho isso é graças a Deus, o esquecimento daquilo tudo que já fizemos, isso é graças a Deus. É. E agradecer todo dia, porque se você já pensou, se nós pudéssemos acessar tudo aquilo que está impregnado no nosso perispírito, que é onde está a nossa memória, Sofreríamos muito. nós iríamos sofrer bastante, né? Mas eu falo que não é muralha, é véu. Então, lá de vez em quando necessário, nós podemos levantar o véu, não é? Perceber sentimentos nossos que vão demonstrando os erros lá do passado e que precisamos trazer na realidade para então os ajustes com a lei divina. Que bom que é um véu, mas que bom que é um véu, não é? De uma certa forma, me protege, nos protege, enfim. Se esse envoltório que temos nos dá formas, você vê que eu vi um filme, ai, eu esqueci o nome, mas o pai desencarnou e os filhos já tinham desencarnado antes dele, e aproxima-se dele
ele era bem branco, bem branquelão, Amor e além da vida. não sei se é amor além da vida, não Os sei se filhos desencarnaram antes e eles é aparecem de outras de formas. outras formas, O isso. menino E o vem filho era negro, a menina vem negro, japonesa. altão, É um negro, filme lindo, recomendo a lindo, todos. um lindo, lindo, lindo. E o filho era um negro, dançava rap, gostava daquilo, e ele fala assim: "Você parece com alguém que eu conheço". Ele fala, né? Você me parece, me lembra alguém que eu conheço, e ele só vai descobrir que é o filho quando ele vai com ele para resgatar a mãe. E aí ele Isso. fala: "Filho, é você! Era você o tempo todo". E ele diz que ele se lembrava das coisas. O filho gostava de rap, o filho gostava de dançar. Então, é muito interessante. A filha, ela se torna uma pessoa super doce, ela fica com uma forma de uma Nisei, sabe? É, uma japonesa, é. Uma japonesa linda, e aí ele entende como é pura essa minha filha, e ele aí entende que a forma física, ela é de acordo com aquilo que você deseja, sabe? E as memórias afetivas, essas ficam impregnadas nesse perispírito. Então, tudo aquilo a que a gente se apega é aquilo que a gente vai transpor para dentro da nossa vivência, tanto espiritual, né, quanto na matéria. Então, já que estamos encarnados, tentarmos fazer com que essa matéria não sobreponha à nossa espiritualidade. Então, o que a doutrina espírita nos convoca ou nos esclarece é para que a gente possa ser Sim. melhor todo dia, fazer o nosso caminhar pela terra de uma maneira mais leve, fazendo tudo bem que seja possível ser feito. Ah, mas você quer que eu faça grandes obras? Não tem necessidade disso. Tem que começar a fazer um passo de cada vez. Você acha que Divaldo Franco começou como? É. Um passo de cada vez. Você acha que Madre Teresa de Calcutá fez como? Ela era uma freira, gente. Nossa irmã Vivia, Dulce, maravilhosa. vivia enclausurada, mas ela pôde fazer um passo de cada vez. Eu vou dar sopa para essa aqui que está com fome. Eu vou acolher esse aqui que deixar ele aqui no meio da rua. Como é que deixa alguém no meio da rua dessa forma? E naquela época, todo aquele que estava para morrer, a família deixava realmente do lado de fora das casas, né? Para poder morrer. Então, ela começou, tem que fazer alguma coisa. Ah, tem uma casa vazia, vou para essa casa vazia. Mas você está invadindo um patrimônio público. Então, tá bom, então você me arranja um lugar para deixar eles. E aí as pessoas falam: ah, não, não tem um lugar não, você fica aí mesmo. E aí vai nesse embate com o outro, mas fazendo todo o bem que lhe seja possível fazer, né? A gente tem que entender esse homem aqui, ó, Jesus de Nazaré. A gente Esse precisa querido. entender pelo menos, né? Vem dizer que a gente deve amar o próximo como a Isso. nós mesmos, se colocar no lugar do outro. Difícil, viu, gente? Vou dizer, estou falando, mas eu mesma acho difícil. Muitas vezes as pessoas estão falando tanta besteirinha que eu falo: ai, não, não vou ficar no lugar dessa, não. Mas aí vem o amigo espiritual e fala: tá precisando conhecer Jesus. Aí eu, foi bem aqui, ó. Oi! Agora, não é? Bem aqui, ó. Põe, vai, acorda. Acorda você que dorme. Isso Brilhar aí. a vossa luz, né? É o que ele nos pede para que brilhe a nossa luz, né? E é isso que é o grande trabalho que eu acho que cada um de nós
espíritos encarnados, devemos fazer brilhar a nossa luz, né? Eu já vou me despedindo por aqui, já vou deixar para sua conta e risco aí de terminar o nosso trabalho. Vamos, então vamos. Está na hora, passa rápido. Nos elevarmos em pensamento, buscando Jesus, falando com Ele do nosso amor, da nossa gratidão e pedindo, Senhor, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Meu abraço, meu carinho para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.